Irmãos, nós hoje estamos encerrando um ciclo de 3 mensagens. Hoje é a terceira palavra sobre um tema chamado propósito do deserto. E o deserto é um lugar que poucos desejam frequentar, mas é um lugar onde pode mudar a nossa vida. Então, essas mensagens ministradas é para que a gente possa ter uma virada de chave na nossa mente, de que nós não precisamos fugir do deserto, que o deserto ele compõe um processo de Deus na nossa vida, e que em vez de nós nos questionarmos por que nós estamos passando por determinados momentos, nós não precisamos questionar nem a nós e nem a Deus. O que nós precisamos fazer é entender o que Deus quer nos ensinar naquilo que nós estamos enfrentando. Então, dependendo do nosso posicionamento, aquilo pode ser algo bem rápido, ou pode ser algo bem demorado, porque o deserto, quem determina somos nós. Então, o texto base foi Êxodo 7,16, que fala que Deus ordenou a Moisés que falasse ao faraó para que deixasse o povo dele sair do Egito para adorá-lo no deserto. Então Deus queria que seu povo saísse do Egito e fosse para o deserto para adorar ele no deserto. E outro texto também foi Salmos 115, versículo 8, que diz que aqueles que adoram a ídolos, tanto os que fazem quanto os que nele confiam, se tornam semelhantes a ele. Então, tudo aquilo que nós adoramos, se a gente fizer uma soma de adoração, mais qualquer coisa que a gente adore, um objeto, uma pessoa, ou um ídolo, vamos colocar um ídolo, adoração mais ídolo se torna semelhança. É igual a semelhança. Então, se você adora o dinheiro, você vai se tornar semelhante ao dinheiro. Se você adora uma pessoa, você vai se tornar semelhante àquela pessoa. Você já viu aquelas pessoas que acampam 3 dias antes dos shows mundanos, e aí ela fica lá, e quando os repórteres vão lá, ela está vestida igual o cantor, ela está... a fisionomia dela está totalmente igual àquela pessoa que ela está ali se sacrificando para assistir, porque ele é um ídolo para ela. Tudo aquilo que você adora, você se torna semelhante. Então, aquilo que é referência para você, é aquilo que você vai se tornar parecido. Então, quando nós adoramos a Deus, e somente a Ele prestamos culto, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então, o propósito de Deus em nos levar para o deserto é para que a gente o adore. E ao adorá-lo, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então, esse é o propósito, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Vamos lá me ajudar a pregar? Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, a nossa origem, a nossa identidade é semelhante à de Deus. Eu pergunto, nele há tristeza? Nele há opressão? Nele há pecado? Então, isso quer dizer que nós não estamos semelhantes a Ele. E todas as vezes que nós negligenciamos o deserto, nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer em nós, nós estamos nos afastando da adoração, consequentemente estamos nos afastando de nos tornar semelhantes a Ele. E quando nós vivemos de uma forma que não é a forma que Deus projetou para nós, irmãos, nós caminhamos para a morte. E essa morte se aplica de várias maneiras na nossa vida. Essa morte, ela começa com
uma morte espiritual, depois ela vai nos matando em outros aspectos, até o ponto que nós nos tornamos cada vez mais inseguros, cada vez mais duvidosos de quem Deus é, de que Ele nos ama, e isso vai gerando em nós um sentimento de ansiedade, de depressão, porque quando nós confiamos ou na força do nosso braço, ou confiamos nas circunstâncias, todas as vezes que as circunstâncias não são favoráveis, nós entramos em um profundo desespero. Então, por isso Deus nos leva para o deserto, e Ele tira de nós muitas vezes tudo aquilo que para nós é uma segurança, para que no deserto a gente aprenda a depender dEle, para que a gente possa, quando a gente passar no exercício da nossa missão, do nosso propósito, quando a gente passar por momentos difíceis, a gente não entra em desespero, a gente possa confiar nele e saber que Ele está conosco e que nós somos mais do que vencedores. Diga amém. Então, na primeira palavra nós falamos que o deserto é um lugar de proteção, porque o Senhor nos leva para lá para nos proteger de nós mesmos e nos proteger de chegar ao lugar que Ele quer, mas não chegar pronto, não chegar preparado para viver o que Deus tem para nós. Existia uma terra que manava leite e mel, mas aquele povo que estava saindo do Egito não estava preparado para entrar naquela terra imediatamente. Então o Senhor fez eles darem uma volta para eles passarem pelo deserto. Porque antes deles entrarem na terra prometida, eles precisavam adorar a Deus, para se tornarem semelhantes a Deus, e assim eles poderem desfrutar de maneira plena daquilo que Deus tinha reservado para eles. Então, o Senhor nos leva para o deserto, e a segunda palavra, domingo passado, foi que o deserto é um lugar de renovo, é um lugar onde Ele tira a nossa mentalidade de escravo, porque Ele nos tira do Egito, e Ele começa uma mudança de mentalidade, de Romanos 12, que a gente começa a ser transformado pela renovação da nossa mente, para poder a gente ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário o deserto, porque a gente precisa tirar o Egito de dentro de nós. O Senhor é que nos resgata do mundo, é o Senhor que pagou o preço na cruz, um preço de sangue, comprou a nossa vida, nos deu a salvação. No momento que a gente se arrepende, pede perdão dos pecados, Ele nos resgata, Ele nos tira de lá, como Ele tirou o povo do Egito, com sinais e maravilhas. Só que quando Ele nos tira, Ele nos leva para o deserto, e no deserto é onde nós precisamos tirar o Egito de dentro de nós. Ele já tirou a gente do Egito, mas o Egito ainda está dentro de nós. Por quê, pastor? Porque a cultura do mundo vem conosco. Então, nós precisamos trabalhar em cooperação com o Espírito Santo, porque essa obra de mudança de mente não é exclusiva nossa e nem exclusiva de Deus. Ele deseja que a gente coopere. Ela só é capaz, a gente só pode ter essa transformação pela obra do Espírito Santo. Só que para que Ele faça essa mudança, porque é Ele que tem o poder de nos transformar, a gente, qual é a nossa parte? Pelo esforço não é. Então a gente precisa desejar uma mudança. A gente precisa desejar e pedir para Ele. Essa é a nossa parte. Mas a verdadeira obra, quem faz é o Espírito Santo. Então Ele começa uma mudança. A Bíblia diz que Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. E Ele começa uma mudança de mentalidade. E a gente começa a entender algumas coisas muito importantes. Então hoje nós vamos ver que o deserto, além de ser um lugar de renovo, e conforme nós vamos
tendo essa mudança de mentalidade, nós vamos tendo revelação de quem Deus é. Nós vamos tendo revelação de 3 coisas fundamentais para a nossa vida. Talvez 3 coisas que você já se perguntou e você mesmo não tem resposta para essas perguntas. Coloca na tela para mim as perguntas. Você já se fez essas perguntas? Quem eu sou? Se eu perguntar para você hoje, quem você é? Talvez você vai descrever os seus adjetivos. Quem você é? 2, quem Deus é? A primeira, a gente precisa se conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não sei de onde eu venho, se eu não sei quem eu sou, dificilmente eu vou saber para onde eu vou. Então, quem eu sou, quem Deus é. Você conhece a Deus? Eu pergunto para você. Você o conhece? E mais, Ele te conhece? Ah, mas Ele é onisciente, pastor. É verdade, Ele conhece todo mundo, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o poder. Mas esse conhecimento fala de intimidade, de relacionamento. Você o conhece de perto, você sabe quem Ele é, você sabe o que Ele é capaz de fazer. Você já experimentou o que Ele pode fazer na sua vida? Você já teve experiências com Ele? E a terceira, talvez é a que nós mais queremos saber. A primeira é a mais negligenciada. A gente sabe da vida dos outros. A gente sabe definir quem são os outros. Mas definir quem nós somos é muito difícil. Se eu pedir para você colocar 3 qualidades do seu marido ou da sua esposa e 3 defeitos, rapidinho, principalmente os defeitos, vai ser rápido que você vai preencher. Não é verdade? Ou do seu pai ou da sua mãe. Mas se eu pedir para você escrever 3 qualidades suas e 3 defeitos seus, você vai ter muita dificuldade. Porque nós negligenciamos entender a nossa identidade. E ao negligenciar a nossa identidade, nós negligenciamos automaticamente a identidade de Deus. Nós não conhecemos a Deus. E ao não conhecer a Deus, nós nunca vamos entender por qual propósito nós estamos aqui. O que eu faço? O que eu devo fazer aqui na terra? O que eu vim fazer? Eu quero te falar uma coisa, você não caiu de paraquedas aqui. Você foi projetado por Deus. Você está aqui com um propósito. E talvez o mundo desenhou um propósito para você. E você está acreditando naquilo que o mundo diz para você. Você está acreditando nas palavras que você ouve dentro de você. Nos pensamentos que vêm na sua mente. Talvez por isso você está caminhando por um caminho onde você se sente inferior às outras pessoas. Porque você está acreditando naquilo que o diabo está lançando na sua mente. É por isso que muitas pessoas chegam ao suicídio, porque elas começam a acreditar naquelas vozes que dizem que não tem mais jeito, que o único jeito é ela tirar a vida dela. E o diabo, irmãos, fala em primeira pessoa, ele não fala em terceira pessoa. Ele fala assim: eu não sirvo para nada. É assim que ele joga o pensamento na mente das pessoas, na nossa mente. Então você pensa que aquele pensamento é seu, mas não é seu, é do diabo. E aí, por falta de conhecimento, você aceita aquilo.
Você armazena aquilo nas suas emoções, e aquilo vai te fazendo mal, e aquilo vai causando ansiedade, e aquilo vai gerando uma angústia, uma tristeza. Mas isso não é verdade. Então você precisa entender quem você é. E pastor, como é que eu vou ter a resposta dessas 3 perguntas? Eu vou te dar 3 exemplos hoje aqui, de 3 pessoas que passaram no deserto. Eu vou mostrar para você que o deserto é um lugar de revelação de quem eu sou, de quem Deus é e do que eu vim fazer aqui, do meu propósito, da minha missão. Tudo isso é revelado a nós no deserto. Só que a gente só tem revelação disso conforme a gente vai mudando a nossa mentalidade, conforme a gente vai deixando Deus tirar o Egito de dentro de nós, e a gente vai se aproximando de Deus, vai se aproximando do Monte Sinai. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, e até eles chegarem no Monte Sinai foram mais ou menos 50 a 60 dias. E eles estavam diante do Monte de Deus. O Monte Sinai é conhecido como o Monte de Deus. Foi lá que Deus apareceu para Moisés na sarça. E Deus falou para Moisés: você vai lá e vai trazer o povo para cá, para me adorar. Então, para a gente ter acesso a essa revelação, irmãos, não tem revelação quem não está decidido a morrer para si mesmo. É por isso que Jesus disse assim: quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a encontrará. Porque quando você entende que a vida do cristão é uma vida de renúncia, parece que você está perdendo tudo, mas na verdade você está encontrando tudo, porque Ele é tudo. Tudo aponta para Ele, irmãos. Eu estou cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus. Porque hoje eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus em tudo. De Gênesis a Apocalipse, eu estou vendo Jesus. Em coisas que eu lia antigamente, aquilo para mim era algo desnecessário estar ali na Bíblia. Mas hoje eu vejo que aquilo revela Jesus. Mas sabe por que eu não entendia? Porque eu estava muito cheio de mim mesmo. Então eu não tinha revelação das coisas profundas. Então, nós precisamos passar pelo deserto para entender essas 3 coisas. Eu vou mostrar para você. Vamos ver a vida de Moisés, mas antes eu quero ler o texto de hoje. Colossenses 3:10. Diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Vou ler de novo. Revistam-se da nova natureza, quer dizer que existe uma velha. Qual é a velha? De escravo. Escravo do Egito, escravo do pecado, porque o Egito é o mundo. Revistam-se da nova natureza. O Senhor nos trouxe para o deserto, porque Ele nos deu uma nova vida. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Só que muitas vezes nós estamos caminhando com Deus no deserto, com a mentalidade de escravo. Porque quando falta alguma coisa para nós, quando falta água, quando falta alimento, quando falta aquilo que nós necessitamos, nós começamos a entrar em desespero. Quando as circunstâncias começam a fugir do nosso controle, nós começamos a entrar em desespero
e como o povo do Egito, começamos a murmurar. Ah, Moisés, tu trouxe a gente para morrer aqui no deserto de sede, de fome. Mas não era isso. Deus estava fazendo um processo de limpeza na mente daquele povo. E o que Deus queria fazer é com que eles acreditassem que Deus estava ali com eles. E bastava eles pedirem. Deus permitiu que faltasse para que eles pudessem se lembrar, poxa vida, agora a gente não é mais escravo. A gente recebia água porque a gente tinha que trabalhar, agora a gente não precisa mais trabalhar. Ou seja, não tem água. Mas eu sou o que agora? Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho do Deus de Israel. Então agora eu posso pedir. Mas eles ainda estavam com a mentalidade de escravo, começaram a reclamar. E a misericórdia de Deus foi ali tentando fazer com que aquele povo entendesse. Então, nós precisamos ser renovados à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador e nos tornamos semelhantes a Ele. Está vendo como o propósito final é nos tornarmos semelhantes a Ele? O propósito da sua vida, da sua existência, a razão de você existir, é que você se torne uma cópia de Jesus. Essa é a esperança do Evangelho, que nós vamos receber um corpo glorificado quando Jesus voltar, e nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Só que Ele diz que nós devemos já de agora buscar essa maturidade, essa estatura de varão perfeito, ou seja, eu já preciso estar em busca de me tornar semelhante a Ele, para que quando Ele voltar, eu definitivamente me torne igual a Ele. Se eu não estiver nesse caminho de busca, de ser renovado, de deixar Ele me renovar, então eu não vou ter acesso a isso. Então, irmãos, é necessário um desejo dentro de nós, de fome por Deus. Vamos ver o primeiro exemplo de hoje. Êxodo capítulo 3, capítulo 2. Na vida de Moisés. Moisés é o nosso, aliás, Jesus, não é Êxodo não. Abre em Marcos. Moisés é o segundo. Marcos capítulo 1, versículo 9. Amém? Nós falamos aqui que Jesus foi levado ao deserto e não foi pelo diabo, foi pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uai, pastor, o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo? É. Porque nós precisamos ser testados e aprovados para poder cumprir a missão que Deus nos confiou. Amém, irmãos? Porque senão, todo propósito sem revelação é igual à morte. Você pode saber para que você nasceu, o que Deus te chamou para fazer. Deus já pode ter falado especificamente com você as promessas que Ele tem, o que Ele deseja fazer através da sua vida. Mas se você tentar viver isso, sem ter revelação de quem você é e de quem Deus é, ou você morre, ou você mata os outros. Então, propósito sem revelação é igual à morte. Amém? Por isso Jesus foi para o deserto, porque Ele tinha um propósito, mas Ele precisava ser experimentado, ser testado, ser aprovado, e então Ele apareceu ao povo.
João Batista foi do mesmo jeito. Ele sabia que ele era a voz que clamava no deserto, mas ele esperou o tempo necessário. E quando chegou o tempo, ele se apresentou ao povo de Israel, pregando: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Mas ele tinha revelação de quem ele era e de quem Deus era. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía a água, viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Durante 40 dias, estava entre animais selvagens, e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha aqui o que aconteceu com Jesus. Ele foi levado para o deserto. E a primeira pergunta é: quem eu sou? Jesus teve a resposta. Porque Jesus, ele já estava se preparando desde a sua infância. Então ele não precisou chegar no deserto para saber quem ele era. Porque ele já estava sendo preparado durante toda a sua vida. Ele já estava se preparando com 12 anos. Ele já estava no templo, falando, conversando com os mestres da lei. Então, quando ele chega para se batizar, antes dele entrar no deserto, ele tem a revelação de quem ele é. Você é meu filho amado, quem me dá muita alegria. Então Jesus, a primeira coisa, Jesus entendeu quem ele era. Ele era o quê? Filho amado. Enquanto você não entender que você é filho amado, se você, a Bíblia diz em João, 1 João, que Deus nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Todo aquele que crê tem esse direito de se tornar filho de Deus. Se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, e você confessou Jesus, você chamou Ele para morar dentro de você, para ser o Senhor da sua vida, você se tornou filho de Deus, filha de Deus. Então você tem que se apropriar disso. A primeira coisa, irmãos, para saber quem a gente é, a gente precisa ter revelação. Revelação da palavra. Pode encostar essa porta, por favor. Revelação da palavra. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Você quer ser liberto dos pensamentos negativos, dos sentimentos negativos? Conheça a palavra de Deus. Tem psicólogo, tem psiquiatra usando a Bíblia para tratar seus pacientes. Você sabia disso? Eles chamam de salmoterapia. Porque a palavra liberta. Ela é viva, irmãos. Você quer, sabe como é que foi que João Batista entendeu que ele era a voz que clamava no deserto? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E quando ele leu: eu sou a voz que clama no deserto, aquilo acendeu uma chama dentro dele, e ele entendeu: esse aqui sou eu. E quando Jesus entendeu que ele era filho amado, então, nesse mesmo momento, o Espírito Santo veio
e pousou em Jesus em forma de pomba. Jesus foi revestido de poder. Ele teve revelação. A Bíblia diz que o céu se abriu. Ele teve a revelação do Pai. No momento que você entende quem você é, que você é filho de Deus, você tem a revelação de que Ele é seu Pai. E você começa a conhecê-lo como o Pai, e se relacionar com Ele como o Pai, e entender que você não precisa mendigar as bênçãos dEle, porque você é filho agora. Você só precisa amá-lo e desejar conhecê-lo. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós ficamos como o povo do deserto, mendigando por água, por comida. As nossas orações se resumem à pedança para Deus. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo. Não que seja errado pedir, não é errado, porque a Bíblia manda a gente pedir. Mas quando eu peço com o entendimento que eu estou pedindo para o meu Pai. Irmãos, quando a Débora vem me pedir algo, e eu falo que eu vou dar para ela, ela sabe, ela tem certeza que eu vou dar, que eu disse que ia dar. De vez em quando ela faz questão de lembrar, né? Porque eu sou esquecido. Mas Deus não se esquece. Então, quando eu peço com a convicção de que eu sou filho, eu tenho fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, eu pedi para o meu Pai, então eu tenho convicção que Ele vai me dar. Eu não preciso ficar ansioso. Eu não preciso ficar preocupado. E Jesus disse, não se preocupe com o amanhã, porque não pertence a vocês. Basta para cada dia o seu mal. E sabe qual é o problema da nossa geração? Nós estamos atribulados com aquilo que vai acontecer daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. O jovem entra na faculdade, ele já está se martirizando porque ele já está pensando que ele vai sair da faculdade e vai ter que arrumar um emprego. Não foi isso que o Senhor projetou para nós. Amém, irmãos? E é por isso que nós nos adoecemos. Quanto mais distantes de Deus estamos, mais adoecidos ficamos. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais entendemos a nossa identidade, mais temos revelação de quem nós somos, de quem Deus é e do que viemos fazer aqui. E quando nós encontramos isso, nós encontramos a alegria de viver. Amém? Então, continuando aqui, Jesus recebeu a revelação do céu. Ele viu quem Deus era. E depois dele entender isso, dele viver isso, porque aqui ele está nos dando o exemplo. Então, diz aqui a palavra, versículo 14, que depois que João foi preso, ele foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, Jesus falava. O reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas de Deus. Jesus entendeu o seu propósito. Quando ele saiu do deserto, ele foi para o templo e lá ele abriu o pergaminho no livro de Isaías, porque era a leitura do dia. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Olha aqui a revelação de identidade. Ele me ungiu. E aqui ele está tendo a revelação do que ele deve fazer, do seu propósito, da sua missão, porque ele já havia entendido que ele era filho amado,
que o Deus era seu pai e que estava com ele, e agora ele podia executar a sua missão, entendendo que ele estava ungido pelo Espírito para anunciar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os oprimidos e para dizer que o ano aceitável do Senhor havia chegado. Então Jesus começou a sua missão a partir daí. Vamos ver a vida de Moisés. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3. Quem está entendendo, diga amém. Capítulo 2, versículo 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Moisés foi visitar o seu povo. Espera aí, mas ele não era príncipe do Egito? Era. Mas ele já sabia que ele não era egípcio. Ele já sabia que ele era hebreu, ele fazia parte daquele povo. Porém, ele vivia como um egípcio. E aquilo incomodava ele de ver aquele povo, que ele sabia que ele fazia parte, sendo escravizado. E no fundo, Moisés já tinha no seu espírito ali um chamado para ser libertador. Só que nem sempre saber o que nós somos significa que nós temos revelação disso. Ele sabia que ele era hebreu, mas aquilo ainda não tinha entrado dentro dele. Ele não tinha se apropriado da sua identidade. Talvez você já saiba que você é filho de Deus, mas você precisa tomar posse. Você precisa se apropriar da sua filiação. Você precisa ter convicção dela. Você já ouviu muita gente falar, mas isso não mudou a sua vida, porque você só tem conhecimento, você ainda não tem revelação. Moisés tinha conhecimento de que ele não era egípcio, ele era hebreu. E aí ele foi tentar cumprir o seu propósito de libertador, sem ter a revelação de quem ele era e de quem Deus era. E o que deu, irmão? Morte. Não foi? Vamos continuar a leitura, versículo 12. Olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio que estava batendo no hebreu. Ele foi lá resolver o problema com as próprias mãos. Deus tinha chamado Moisés desde o nascimento para ser libertador, sim ou não, irmãos? Bora, irmão, acorda aí. Cutuca com seu irmão aí. Acorda, irmão. Deus tinha chamado Moisés ou não? Desde que ele nasceu. Só que ele não tinha revelação. E ele foi resolver com a força do seu braço. Então ele matou o egípcio. E aí deu ruim. E aí um dia ele viu 2 hebreus brigando. E aí ele foi tentar apartar a briga. E o hebreu falou assim para ele: Quem você pensa que é? Você é juiz entre nós? Você pensa que a gente não sabe que você matou o egípcio? Aí ele se preocupou. Ixi, já estão sabendo. Com certeza isso já está chegando no ouvido do faraó. E ele teve que fugir. Ele viveu 40 anos como egípcio, sendo preparado para ser um príncipe no Egito. Esse era o propósito da vida dele, irmãos. Mas ele foi treinado pelo Egito, desde a sua infância até os seus 40 anos, para ser um príncipe do Egito. Irmãos, você não precisa fazer esforço nenhum. O mundo treina você para ser um príncipe no mundo. É só você deixar a onda te levar. A cultura arrasta. A cultura do mundo te arrasta.
E o mundo quer preparar você para ser um príncipe lá fora. Só que você não nasceu para ser um príncipe do Egito. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Quando Moisés foi para o deserto, que ele começou a entender isso. E ele viveu, sabe quantos anos no deserto? 40. E esse processo foi um tempo que ele teve que abandonar tudo aquilo que ele aprendeu. Foram 40 anos aprendendo a ser egípcio. 40 anos desaprendendo a ser egípcio. Porque ele tinha que se apropriar de quem ele era. E ele entendeu isso aonde, irmãos? No deserto. Quando ele estava no deserto, ele se casa, ele constitui família, ele passa a cuidar das ovelhas do seu sogro. Deus começa a treinar ele, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E quando nasce o seu primeiro filho, aqui é uma demonstração de que ele já havia entendido quem ele era. Porque agora ele estava em uma outra cultura, na cultura de Midian. Só que ele não absorveu aquela cultura, porque ele havia entendido quem ele era. Quer ver? Versículo 22, Êxodo 2, 22. Diz assim: mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Ele havia entendido, irmãos, que ele não era dali, que o povo dele estava lá, que ele fazia parte daquele povo. Você precisa entender que você não é desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu. A cultura do nosso reino é outra. A constituição do nosso reino é outra. Você não precisa seguir a cultura desse mundo. Você não precisa ir junto com a multidão. Você não precisa seguir o caminho largo. Lembre-se, a maioria sempre vai estar no caminho mais fácil. A maioria crucificou Jesus. Não foi? A maioria, a Bíblia diz que o caminho é largo e muitos vão passar por ele. Mas que existe um outro caminho estreito e poucos vão acertar esse caminho. Isso quer dizer que a cultura do mundo é oposta à cultura do céu, à cultura do reino. Então eu preciso entender que eu sou forasteiro. Eu não sou desse mundo. Se eu me tornei filho de Deus, eu adentrei o reino dele. Eu faço parte de um reino agora, que não é desse mundo. Jesus disse: Pilatos, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria legiões de anjos aqui, porque o meu reino não é desse mundo. Jesus sabia que estava aqui com um propósito, e nós precisamos entender isso, irmãos. Essa vida é passageira, e tudo que esse mundo tanto oferece e as pessoas tanto desejam vão passar, e somente as coisas eternas vão prevalecer. E tem gente que está tão pobre de coisas eternas. Então, precisamos aprender com Moisés. Moisés descobriu lá no deserto quem Deus era. Êxodo 3 diz assim: Moisés olhou admirado, versículo 2. Ali o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus, apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, foi embora, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto, preciso ver isso de perto.
Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou, respondeu ele. Pule para o versículo 14. Versículo 13, Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou me enviou a vocês. Amém? No versículo 5 ele diz: não se aproxime mais, o Senhor advertiu, tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Deus se revelou como um Deus de gerações. Irmãos, o mundo não gira ao nosso redor. Deus não é um nosso serviçal. Nós não somos os únicos aqui, nós somos parte de muitos que já passaram por aqui. Ele falou para Moisés: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Você está aqui, não está começando com você. Existe um legado. A sua história não começa com você. Existem pessoas na sua linhagem que você está continuando essa história. E se na sua linhagem você nunca teve isso, a sua família nunca te apresentou a Deus, mas você pode mudar isso. E os próximos da sua linhagem poderão dizer: o meu pai, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu tataravô. Moisés, impactado com a presença de Deus, ele tem revelação de quem Deus é. E quando ele conhece a Deus, ali, irmãos, é um encontro com Deus. Ali, depois que ele conhece ao Deus que ele sempre ouviu, mas agora ele está vendo, agora ele está tendo revelação. E quando ele tem revelação de quem Deus é, automaticamente ele tem a revelação do que ele precisa fazer. Então Deus diz para ele no versículo 10: agora vá, pois eu envio ao faraó. Agora chegou a hora, você está pronto. Depois de 40 anos no deserto, você deve tirar meu povo Israel do Egito. É você que vai tirar. E aí ele diz: mas Senhor, quem eu sou para eu me apresentar ao faraó? Quem eu sou para eu tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, irmãos, depois da revelação de quem Deus é, Moisés vai para libertar o povo. Por isso que propósito sem revelação é igual à morte. A primeira tentativa falhou, mas agora Moisés não estava indo mais sozinho. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Deus deu uma vara para ele, aquela vara simbolizava autoridade. Ele disse: você vai fazer sinais e maravilhas com essa vara. E Deus esteve com ele, e Deus operou os sinais, e ele cumpriu a sua missão, que era libertar o povo da escravidão do Egito. Diga amém.
ele descobriu quem ele era, ele descobriu quem Deus era, e ele descobriu o que ele deveria fazer no deserto. Amém? Quem aqui está amando o deserto aí, diga amém. Agora sim, né, irmão? Agora quando você entrar num deserto, você vai celebrar, porque você sabe que revelação está chegando até você. É fácil caminhar no deserto? Não é, porque a gente tem que morrer para nós mesmos. A gente tem que abrir mão das nossas vontades. A gente tem que abrir mão dos nossos desejos, para a gente poder se submeter à vontade de Deus. O terceiro exemplo é o povo de Israel, que também teve que passar, né? Êxodo capítulo 17, versículo 7. Bem rápido. Aliás, Êxodo 19, versículo 4. Quem eles achavam que eles eram, irmãos? O povo de Israel. Eles eram o quê? Escravos. Mas para Deus eles nunca foram escravos. Porque Deus não estabeleceu aquela nação para ser escrava. Olha o que eles eram para Deus. Êxodo 19:4. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Aonde? Onde é que Deus estava, irmãos? No deserto. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Sabe o que eles eram para Deus? O povo dele, escolhido dele, nação santa, reino de sacerdotes. Só que eles ainda não tinham se apropriado disso, por causa do seu coração duro, por causa da cultura do Egito que eles não quiseram abrir mão. Então todo o tempo Deus queria revelar quem eles eram, e eles não quiseram entender quem eles eram. No versículo 17, diz assim: Moisés conduziu o povo para fora do acampamento. Então depois que eles saíram do Egito, 50, 60 dias, eles chegaram no pé do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus falou para Moisés: olha, consagra o povo. Eles vão ter que lavar as suas vestes, eles vão ter que se purificar, eles vão ter que se santificar, porque eu quero me revelar a eles. Eu quero que eles me adorem, para que eles se tornem semelhantes a mim. Então eles por 3 dias se santificaram. Eles pararam de ter relações sexuais, porque Deus pediu também para eles. Só que quando Deus se revela para eles, eles ficam com medo. Versículo 17: Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente, enquanto o barulho da trombeta aumentava. Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Sabe por que Deus se revelou daquela forma tão assustadora? Com barulhos, com trovões, com fogo. Porque o povo ainda estava com o seu coração endurecido. E Deus precisava causar temor
no coração deles. Mas Moisés não estava com medo dos trovões. Diz aí que Moisés falava com Deus, e Deus respondia com voz de trovão, porque Moisés já tinha a revelação de quem Deus era. E aí, irmãos, esse povo rejeitou a conhecer a Deus, endureceu o seu coração. Em Êxodo 20, versículo 19, eles disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Sabe o que eles estavam preocupados? Em perder a vida deles. Eles não queriam morrer. Eu quero dizer para você, se você não morrer para você mesmo, você nunca vai conhecer a Deus. Só tem revelação de quem Deus é quem decide morrer. Por isso ele diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Porque quando nós perdemos a nossa vida, quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para as nossas vontades e obedecemos à vontade de Deus, nós estamos caminhando para um lugar de revelação, de experiências com Deus. E aí a nossa vida nunca mais será a mesma. Diga amém. E por causa disso, irmãos, porque eles não tiveram revelação de quem eles eram, de quem Deus era, quando eles foram espiar a terra, em Números 14, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eles mandaram alguns homens para espiar a terra, e esses homens foram lá, olharam a terra prometida, viram que era uma terra boa, que tinha muita fartura, e eles voltaram. E 2 apenas disse: não, realmente existe e nós vamos conquistar essa terra. Os outros falaram: não, realmente a terra é boa, mas o povo de lá é muito poderoso. As cidades são muito fortes. Nós não vamos conseguir. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham essa visão que eles não iam conseguir, porque eles estavam sozinhos. Eles não tinham noção da presença de Deus, de que Deus estava com eles. Quando eu não sei quem sou, quando eu não sei quem Deus é, eu me sinto só. Mesmo Deus estando do nosso lado, eu me sinto só. Porque a Bíblia diz que Ele nunca nos abandona. Mas Ele às vezes está do nosso lado e nós não estamos percebendo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus caminhava com eles, mas eles não o reconheciam. Se você não se apropriar da sua identidade e conhecer a Deus, você não vai vencer as suas guerras. Você não vai dar conta de vencer suas guerras. E isso vai causar em você o quê? Desespero. Porque nós não podemos vencer sozinhos. As nossas guerras, irmãos, eles viram gigantes lá, eles falaram: meu Deus, a terra é cheia de gigante. E Davi chegou, viu Golias esbravejando e falou assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi conhecia o Deus dele lá no pasto, nos seus momentos de adoração, ele tinha revelação de quem Deus era. Não saia para cumprir a sua missão se você não conhece a Deus. Entre em desespero para conhecer a Deus. Se tem um desespero que você precisa estar, é de conhecer a Ele. Porque senão a sua vida nunca vai ter sentido e você vai caminhar correndo atrás do vento.
aquele povo não entendeu, por isso não conseguiu chegar a cumprir o seu propósito. Sabe o que aconteceu com aquele povo, irmãos? Dos que saíram, quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram. Os 2 que foram lá, que viram a terra e falou assim: Deus vai nos dar essa terra. Só eles. Os outros morreram no deserto, porque foram incrédulos, porque rejeitaram a Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus. Para a gente encerrar, eu quero ler alguns textos. Esse de Colossenses, eu quero fazer uma leitura bem rápida aqui desse texto, para você entender o que Jesus fez por mim e por você. Colossenses 3:1, vamos lá, bem rápido. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está a sua vida, irmãos? Escondida em Cristo. Você quer descobrir a sua razão de viver? Está escondida nele. Você precisa buscar a revelação de Cristo. Se você tiver revelação de Cristo, você tem revelação da sua vida. Amém? E quando Cristo, versículo 4, e quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, o Egito. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas, porque você está no deserto. Versículo 10, revista-se, se aproprie da sua identidade em Deus, revista-se da sua nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Qual é a nossa identidade, irmãos? Nós fomos escolhidos para sermos seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Sabe, a cultura de não perdoar não é do reino de Deus, é do Egito. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz e sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, olha a revelação aqui de quem Deus é. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. Agora a revelação do que eles devem fazer e do propósito, do que nós devemos fazer. Versículo 17. E tudo o que fizerem,
tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Depois que nós temos revelação de quem Jesus é, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, é em nome dele. Nós encontramos o propósito da nossa vida, irmãos. Automaticamente, ao andarmos com Jesus, nós somos levados a viver aquilo que Deus planejou para nós. Vá para Hebreus capítulo 3, versículo 7. Por isso o Espírito Santo diz, preste bem atenção nesse texto: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puserem à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, pois se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Preste atenção, versículo 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se o que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Sabe quem disse isso aqui, irmãos? Foi Davi, no Salmo 95, que diz assim: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do nosso Senhor, nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois ele diz: não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Se você recusar ouvir a voz do Senhor, como aquele povo por tantas vezes recusou, ele vai se irar com você, e você jamais entrará no seu descanso. Sabe onde é o descanso dele? É na sua presença. Além de você perder o Espírito Santo aqui, quando ele voltar, você vai perder a oportunidade de estar na presença dele eternamente. Hoje é o dia de você ouvir a voz de Deus. Sabe qual é a minha oração hoje? Eu queria que você ficasse de pé. É que Deus me dê um coração sedento e faminto como o de Moisés. Moisés, depois que conheceu a Deus, a sua vida foi transformada. E você pensa que depois que ele viu aquela sarça pegando fogo, ele se contentou com aquilo? Não. Êxodo capítulo 33, versículo 7.
Moisés costumava montar a tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda, a tenda da reunião onde Deus estava. Só Moisés entrava. Por quê? Porque só ele podia? Não, porque só ele queria. O povo tinha medo de Deus. O povo não queria se reunir com Deus. O povo não queria falar com Deus. Queria alguém que falasse por eles. Mas Moisés não queria que ninguém falasse com Deus no lugar dele. Versículo 9 diz que logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Versículo 15, então Moisés disse: Senhor, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Porque o povo desafiou a Deus, e Deus não queria ir mais. Deus falou: olha, vocês vão para a terra prometida, tu leva esse povo, que eu não quero mais saber, que é perigoso eu matar eles no caminho. E Moisés disse: Senhor, por favor, não tira a gente daqui, não tira a gente desse lugar, se o Senhor não for com a gente. Eu quero morrer nesse deserto se o Senhor não for comigo. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Sabe o que distingue eu e você, irmão? É a presença de Deus. Se você não tem a presença de Deus, se você não cultiva a presença de Deus, você é igual ao mundo. Mas se você deseja ser diferente, você precisa da presença de Deus. E Moisés sabia disso. Versículo 17, o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede. Deus mudou de ideia por causa de Moisés. Pois me agrado de você. Por causa de Moisés, Deus teve misericórdia de uma nação. Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então, peço que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor falou: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Ele viu ao Senhor porque ele desejou. Feche os seus olhos.